Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nos Bastidores da Justiça Administrativa. Hoje vamos explorar o impacto do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o ETAF, na organização do sistema de justiça administrativa em Portugal. Entre os temas em destaque está o papel do Supremo Tribunal Administrativo, também conhecido por STA, que, apesar de ser um tribunal de última instância, acaba por desempenhar funções de primeira instância. Este acúmulo de competências gera então uma sobrecarga que afeta tanto a eficiência como a especialização. Vamos, então, analisar como esta estrutura pode ser repensada para promover um sistema mais funcional e justo. Antes de mais, é necessário compreender o que é a pirâmide invertida, de que tanto se fala neste tópico. A jurisdição administrativa portuguesa está organizada em 3 níveis principais. Primeiramente, temos os tribunais administrativos de círculo, que são os tribunais de primeira instância. Apesar de terem sido aumentados pela reforma de 2004, continuam em número insuficiente quando comparados aos tribunais judiciais. Por outro lado, temos os tribunais centrais administrativos, que são de segunda instância. Atualmente existem 2 em funcionamento, embora o ETAF preveja a criação de um terceiro. Por fim, temos o Supremo Tribunal Administrativo, o STA, que deveria funcionar apenas como tribunal de recurso, mas, na prática, desempenha múltiplas funções, inclusive como tribunal de primeira instância. E exatamente aqui é onde reside o problema. A estrutura do STA não segue o padrão de um tribunal superior clássico, como ocorre em outros países europeus. Em vez de atuar exclusivamente como um órgão de recurso, o STA acumula competências de julgamento de factos e de direito em primeira instância, além das funções recursais. Na visão do professor Dr. Vasco Pereira da Silva, isto gera um sistema sobrecarregado e ineficiente. O STA acaba por assumir uma carga desproporcional de processos, o que aumenta a morosidade e prejudica o andamento de muitos casos. Mas como é que chegamos a este ponto? A explicação passa por razões históricas e pela configuração que foi definida na reforma de 2002-2004. O legislador da época entendeu que certas matérias, especialmente aquelas envolvendo atos do Estado, não deveriam ser julgadas por tribunais de primeira ou segunda instância. Assim sendo, atribuiu ao STA a competência de julgar estas questões diretamente em primeira instância. Além disso, a reforma trouxe um aumento nas competências conjuntas do Conselho de Ministros e ampliou o papel do Ministro das Finanças em diversos atos administrativos. Esta concentração de funções contribuiu ainda mais para a sobrecarga e a confusão de competências no sistema. Outro ponto crítico é a composição e o funcionamento do próprio STA. Este está dividido em 2 secções principais. A primeira é a secção de contencioso administrativo, que lida com as várias questões administrativas gerais, e a segunda é a secção de contencioso tributário, que trata de litígios fiscais. Ambas as secções funcionam tanto em formação de 3 juízes quanto em pleno, e ainda podem atuar em plenário. Isto significa então que o STA tem uma estrutura inflada e realiza um volume excessivo de funções, muitas vezes duplicando o trabalho que poderia ser resolvido em instâncias inferiores. Na prática, esta configuração transforma o STA num tribunal, entre aspas, grande demais e lida com casos de primeira instância e, ao mesmo tempo, assume o papel de tribunal de recurso. Para o professor Dr. Vasco Pereira da Silva, esta sobreposição de funções não faz sentido e prejudica gravemente a eficiência do sistema. E quais seriam, então, as soluções para estes problemas? Segundo o professor Doutor, é necessário repensar a pirâmide jurisdicional e ajustá-la de forma mais racional. Isto iria implicar, então, um aumento dos tribunais administrativos de círculo, fortalecendo a base do sistema e distribuindo melhor os casos, manter os tribunais centrais administrativos, garantindo uma segunda instância eficiente e, também, reduzir as competências do STA, transformando-o exclusivamente num tribunal de recurso, como ocorre noutros países europeus. Ao adotar estas mudanças, seria possível aliviar a carga do STA e garantir uma tramitação mais célere dos processos e melhorar a eficiência da justiça administrativa como um todo. Por fim, é importante então destacar que a organização atual do STA não é apenas uma questão técnica ou funcional. Segundo o professor Dr. Vasco Pereira da Silva, o artigo 24º do ETAF, que atribui competências de primeira instância ao STA, levanta sérias dúvidas quanto à sua conformidade com a Constituição.
É um tema complexo e cheio de nuances, mas que merece ser debatido para que possamos construir um sistema de justiça mais eficaz e alinhado às necessidades do país. Finalmente, o último grande desafio identificado pelo professor Dr. Vasco Pereira da Silva é a especialização. Especializar a justiça administrativa significa garantir que as decisões sejam tomadas por juízes e tribunais verdadeiramente preparados para lidar com a complexidade do direito administrativo. Mas será que Portugal está nesse caminho? Infelizmente, a resposta é não, totalmente. Há avanços, mas o sistema ainda deixa muito a desejar em 3 aspectos fundamentais. O primeiro é a formação especializada dos juízes, o segundo é a separação de carreiras entre juízes administrativos e judiciais e a criação de tribunais especializados. Vamos então analisar cada um destes pontos em detalhe. Primeiro, a formação especializada. Aqui em Portugal, esta é centralizada no Centro de Estudos Judiciários, no SES. No entanto, o SES foca-se sobretudo nos juízes dos tribunais judiciais. Para os juízes administrativos, estes são organizados apenas cursos ad hoc, ou seja, formações pontuais que são criadas sempre que há concursos para magistrados administrativos. Estes cursos, além de não serem regulares, são um pouco especializados. Os juízes administrativos acabam por receber uma formação mais geral, sem aprofundar as questões práticas do dia-a-dia que enfrentam nos tribunais. Curiosamente, a primeira geração de juízes formados após a reforma de 2004 foi considerada uma das melhores, exatamente porque receberam uma formação mais robusta. No entanto, esta prática não foi institucionalizada e o problema persiste. Em segundo lugar, temos a questão da carreira. Em Portugal não há uma carreira autónoma para juízes administrativos. Isto significa que um juiz com experiência exclusivamente em tribunais judiciais pode, no final da sua carreira, candidatar-se ao Supremo Tribunal Administrativo, o STA. Mas ele nem necessita de ter julgado um único caso administrativo. Esta falta de especialização prejudica o funcionamento do sistema, já que para o professor Dr. Vasco Pereira da Silva, os tribunais administrativos de topo precisam de juízes profundamente conhecedores das especificidades do direito administrativo. Adicionalmente, devido à estrutura esquizofrénica do STA, mencionada no episódio anterior, há mais vagas neste tribunal do que no Supremo Tribunal de Justiça. Isso faz com que o STA, muitas vezes, seja uma alternativa para juízes judiciais que não conseguiram vaga no STJ, independentemente da sua experiência. Por fim, vamos falar então dos tribunais especializados. Desde a reforma de 2004, o legislador previa a possibilidade de criar tribunais administrativos especializados. Mas foi apenas em 2019 que isto começou a ser implementado e de uma forma mais concreta. Hoje já existem tribunais especializados em matérias como contratação pública, urbanismo, ambiente e ordenamento social. Contudo, muitos destes tribunais ainda estão em fase de instalação ou têm apenas alguns anos de funcionamento. Apesar de ser um avanço notável, Portugal ainda está aquém de outros países europeus, como a Alemanha, que possui um modelo muito mais desenvolvido de especialização jurisdicional. No modelo alemão, a existência de tribunais especializados permite decisões mais céleres e eficazes, ajudando também a descongestionar os tribunais superiores. Em resumo, a especialização é essencial para melhorar a justiça administrativa em Portugal e isso implica institucionalizar a formação contínua e especializada dos juízes administrativos, separar as carreiras dos juízes administrativos e judiciais e expandir os tribunais especializados, garantindo a sua plena operacionalidade. Para o professor Vasco Pereira da Silva, o caminho para uma justiça administrativa verdadeiramente eficiente passa por resolver estes problemas. Afinal, um sistema especializado não só melhora a qualidade das decisões, como também aumenta a confiança dos cidadãos na justiça. E com isto, concluímos a nossa análise sobre a justiça administrativa em Portugal, desde o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais até ao funcionamento do Supremo Tribunal Administrativo e os desafios da especialização. A reflexão do professor Dr. Vasco Pereira da Silva oferece insights valiosos para melhorar a eficiência e a qualidade da justiça administrativa em Portugal. Se gostaram deste episódio ou têm sugestões para futuros, deixem-nos saber nas nossas redes sociais. Obrigado por estarem connosco e até à próxima.